Dale, gurizadinha, tudo tranquilo? Estamos aqui em mais uma aula prática aqui do nosso curso gratuito de Next do canal. E nesta aula nós vamos criar nosso componente de footer, nós vamos adicionar ele ali no nosso layout da nossa aplicação, nós vamos criar ali um container para a página, né? Porque a gente vai precisar fazer alguns ajustes ali no nosso layout que vai acabar ocasionando ali a necessidade da gente criar ali o page container, né? O componente de container ali de conteúdo e muitas outras coisas. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, sem enrolação, bora pro vídeo! Com o Figma aberto, vamos ver o que nós vamos fazer nesta aulinha. Primeiro, nós vamos explorar um pouco mais ali a utilização de templates no Next, né? Nós vamos criar aqui o nosso componente de footer para a gente reutilizar em todas as nossas páginas, né? Então a gente vai fazer isso ao mesmo tempo que a gente também vai fazer aqui essa seção aqui de Hero Header, né? Como essa aqui é um conteúdo menor, né, um conteúdo mais escopado, digamos assim, nós vamos aqui nessa aula fazer o layout de fato de todas essas telas, né? Então, dito isso, bora lá para o VS Code. Vamos começar então aqui pelo footer. Já até eu abri aqui o nosso projetinho, né? Então, beleza, né? Vamos aqui na aba de componentes. E aqui na aba de components, eu vou criar aqui uma nova pastinha, que vai ser a pastinha footer. E aqui dentro dessa pastinha footer, eu vou pegar aqui e vou criar um arquivo index.view. Agora sim. E agora, vamos lá, vamos criar nosso template. E dentro do template vai ter a tag footer, ok? E vamos lá, já colocar aqui o nosso script setup. Então tá aqui também o script setup. Vamos voltar então para o Figma para ver o que a gente tem de layout. Primeiro de tudo a gente tem aqui um logo, esse Rick and Morty. Se eu não estou enganado, deixa eu até acessar aqui a pasta public. Nós não temos ainda este arquivo da imagem, né? Até, deixa eu ver, acho que os nossos SVGs, nossa, nossos SVGs, nós criamos componente view, nós não colocamos o arquivo em si, .svg. Então, o que a gente vai fazer quando a gente precisa fazer algo novo? O que faz? A gente vai no Google, né? Então, seguindo a mesma ideia aqui de todas as aulas do curso. Então, o que a gente quer fazer? Next add images. Só isso aqui, vamos ver. Assets, e ele jogou novamente para a versão 4, mas vamos trocar aqui para o Next versão 3 e vamos lá. O Next utiliza dois diretórios para lidar com assets como style sheets, né, que são estilizações, fontes ou imagens. O diretório public, que é servido no servidor, ok. O diretório assets, que contém por convenção todo o recurso, né, todo asset que você quer, a ferramenta de build, o Vite ou o Webpack para processar, né? Vamos aqui no diretório público, né? Ele é utilizado como um servidor público para assets estáticos de forma pública, disponível na URL da sua aplicação. Você pode obter um arquivo no diretório public da sua aplicação, né, do código da sua aplicação ou da URL ali do navegador, né? E aqui ele traz um exemplo ali para nós. Vamos lá, referenciando uma imagem em the public /mg /directory, né? Disponível nessa URL, /img /next.png, e a gente utiliza dessa forma, né? Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos então agora lá para o Figma e vamos exportar isso aqui, né? Então vamos lá, exportar, isso aqui vai ser... ele já baixou automático, né? Nem deixou aqui eu escolher o nome, então preciso configurar isso aqui no meu sisteminha, né? Então, beleza. Deixa eu pegar e jogar isso aqui, ó. Vamos ver se o macOS vai me ajudar, né? Eu ainda não estou 100% conhecedor do macOS, então vamos fazer algo parecido com o Windows, né? Vamos jogar em tela dividida aqui. Então vamos fechar tudo isso aqui e vamos para o diretório public. Nesse diretório public aqui, né, eu vou criar um diretório images aqui, e vou colocar aqui o logo, né? Se nós quisermos, dá até para pegar e criar aqui dentro de images, talvez brand, né? Brands, marcas, né? Dá para a gente fazer. Aqui vou mover o arquivo para dentro dessa pasta e vou renomear ele também. Dá para a gente chamar, por exemplo, de Ricky and Morty Logo, talvez, né? Beleza. Então vamos colocar isso aqui agora no nosso footer.
E para isso, como a gente viu ali na documentação, nós precisamos colocar aqui o src, né? Então vai ser src aqui. Ele vai ser como é que é? A gente tem que ver nosso diretório aqui. Até ele já autocompletou aqui para nós. Acho que o autocomplete, ele só vai funcionar dessa forma aqui, talvez. Se eu botar barra images, ele não pega, né? Então vai ter que ser barra public, barra images, barra brands e a pastinha. Só que aí eu vou pegar e vou deletar aqui esse barra public, né? Começar aqui o nosso caminho direto do barra images e vamos ver se isso aqui reflete lá na nossa aplicação. Mas antes disso, nós precisamos adicionar isso lá no nosso layout. Então aqui no default.view, nós vamos ter que colocar isto aqui, ó. Eu vou colocar neste local. Só que aí nós temos um probleminha, né? Porque se eu colocar footer, o que vai acontecer, né? Vamos testar, ó. Se eu colocar dessa forma, vamos ver o que vai acontecer lá na nossa página, né? Então, aparentemente não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? Vamos ver se eu consigo mostrar no inspecionar elemento aqui para vocês, né? Aqui, ó, ele criou uma tag footer, só que não um componente. Então, isso é um desafio que nós temos ali quando a gente coloca o nome de um componente, que é um nome de uma tag HTML. Então, ele pode acabar gerando esse probleminha aqui, né? Mas, se a gente for ver, né, em outros locais, a gente, quando eu colocava componente, colocava aqui com a letra maiúscula, né? A primeira, que é o padrão Pascal Case. E esse daí a gente pode utilizar esse mesmo padrão aqui, ó. Vamos então tirar esse F minúsculo, botar o maiúsculo, né? Até a corzinha aqui do editor já mudou. E vamos ver se o que vai aparecer. E tá aqui, ó. Tá aqui a nossa imagem. Então a gente conseguiu agora, de fato, exibir o nosso componente de footer. O que ele tem mais aqui? Vamos analisar. Do outro lado, ele tem aqui um voltar ao topo, né? Ele tem um componente. Então o que dá pra gente fazer, ó? Eu vou criar aqui um novo componente. Vai ser o back to top, né? Vou chamar dessa forma aqui. E vamos criar aqui um index.view e vamos colocar ali a nossa marcação HTML. Então aquilo ali basicamente eu vou colocar uma tag de spam, talvez uma tag de button. Acho que até na verdade uma tag de button aqui acaba encaixando melhor até, né? Então tá aqui a nossa tag de button. Aqui o meu editor errou um pouquinho. Então vai ser a nossa tag de button, tá? Vai ter o textinho voltar ao topo. Beleza, né? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui um ícone, né? Um SVG. Então, primeiro, deixa eu ver qual que é o espaçamento aqui desse ícone para esse texto, né? A gente tem 8. Então, deixa eu já botar isso aqui no nosso layout. Então, esse button ele vai ter uma classe flex, vai ter um flex, na verdade é o gap, né? É o gap 2, que é igual a 8, que é voltar ao topo, né? Dá até pra gente fazer o seguinte, né? Dá para botar esse texto aqui num parágrafo também, ó. Então dá pra gente colocar aqui uma tag P. Essa tag P vai ficar o texto aqui voltar ao topo e aqui do lado da tag P a gente coloca lá o nosso ícone, né? Vamos lá para nossa pastinha de icons e aqui dentro nós temos, não temos na verdade, né? Aquele ícone, como é que a gente pode chamar ele? Dá para ser circle arrow, talvez. Vamos lá. Circle Arrow Up. Vamos colocar dessa forma aqui. Aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou copiar um componente de ícone que já está pronto. Vou jogar aqui, a gente edita aqui só o necessário, né? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso agora selecionar, né, esse ícone aqui, ó. Eu vou aqui, né, no Figma, na esquerda, botão direito, e vai ter copiar como SVG. Então, copiei como SVG. E aqui na tag template eu vou jogar, né, aquilo ali que eu acabei de copiar. E basicamente aqui trocar para props, né? Então essa height e a width, né? Isso aqui vai virar minhas props width e height, né? Basicamente. E a cor, né? A cor aqui, vamos ver, tem esse stroke e esta outra cor aqui, né? Eu não sei exatamente o que seria essa outra cor. Então, antes da gente editar isso aqui, o que eu vou fazer?
Vou voltar aqui no meu back to top, né? A gente pode botar o nosso ícone e até para ver como que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, né? Icons Play, né? Então a gente basicamente criou ali a nossa pastinha icons, que a gente pode colocar dessa forma, né? Icons Play, que o Nuxt ele vai auto-importar isso aqui para nós, né? Além disso, lá no nosso componente de footer, cadê ele? O nosso componente de footer aqui, agora a gente pode pegar e chamar ali o nosso componente ali, o back to top, né? Então aqui back to top, aqui, belezinha, salvei. Vamos agora na nossa aplicação ver o que que tá rolando ali. Tá aqui, né? Voltar ao topo, né? Só que eu acho que esse ícone não é exatamente o que deveria ser, né? Mas já chegamos lá. O ponto aqui é que no footer, né? Faltou algumas estilizações, né? Então esse aqui vai ser um flex com justify between, né? Para que cada um fique em um dos cantos ali, né? Aqui no nosso layout, né? Eles precisam estar centralizados verticalmente também. Então vai ter aqui um items center aqui também. E beleza, tá? Agora, o ícone, o que que tá acontecendo? E agora uma pausa rápida aqui no vídeo, né? Que eu pausei o vídeo pro motoqueiro ali que tava com um escapamento ali horroroso passar e não entrar esse barulho de moto dentro do seu ouvido. Então, pausei o vídeo, mas mas voltando agora, tá? Tá. Então, esse questão aqui do componente do ícone, ele não funcionou. Agora, a questão é por quê, né? Acho que até o meu VS Code aqui sumiu, deu até uma bugada aqui. Aí, né? Então, voltando aqui, né? Consegui resolver um problema no macOS aqui, voltou a funcionar aqui a parte de navegação na parte de baixo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso componente back to top, icons play, e é porque a gente colocou o ícone errado, basicamente. Então, em vez de ser icons play, vai ser este aqui, ó. Aí agora vai funcionar. Passou mais uma moto agora, passei de novo. Então a dica é não more numa avenida movimentada. Tá. Então, beleza. Vamos agora. Até bugou tudo aqui, geral. Agora sim. Então, beleza, tá o ícone certinho. Só que a gente precisa também centralizar ali o nosso componente back to top, né? Então, vai ser o flex aqui. Esse flex também vai ser items center, né? Para que tudo fique ali centralizado bonitinho. Então tá aqui nosso voltar ao topo, né? O que mais que a gente tem nesse nosso footer aqui? A gente tem um espaçamento, né? Vamos ver esse espaçamento aqui. Ele seria de quanto aqui? 79. Dá talvez para a gente colocar 80, né? Então vamos ali no nosso componente de footer. Dá pra gente colocar então um padding aqui, né? Vamos lá. Vai ser um PY, né? Porque é padding vertical de 80. Vamos ver que valor que a gente tem aqui, ó. Exatamente 80. Tá? Então PY-20. E a gente vai ter uma margem aqui. Uma margem bottom, na verdade, não é margem, é uma borda, né? Border bottom de 2px, não sei. 2px, exatamente. Salvar. Não sei se isso aqui vai funcionar. Eu acho que tem que botar o border solid, talvez. Não, mas funcionou. Então, beleza. Era isso, né? E depois dessa borda, a gente tem essa outra questãozinha aqui, né? Então, talvez, o que que a gente vai ter que acabar fazendo, né? Ao invés de colocar a borda aqui, né? Porque a gente tem aquele conteúdo ali depois, nós vamos ter que fazer o seguinte. Então a gente vai ter que agrupar, né? Agrupar esta imagem e este componente aqui back to top numa div, tá? Que digamos que isso aqui vai ser um novo bloco. Então tem esse bloco aqui, tá? E aí esse py, esse padding aqui, a gente vai aplicar nesse bloco, tá? Então deixa eu colocar aqui e nós vamos ter um segundo bloco aqui, que esse bloco ali, ele que vai ter a margem, né? A margem não, a borda. Então vai ser borders bottom 2, que na verdade aqui nesse caso vai ser um border top, né? Border top 2.
E aqui dentro, o que, que a gente tem lá no Figma? A gente tem uns Play, Flex, Justify, Between, né? E a gente tem o ano. Vamos lá. Então, vou colocar aqui o ano 2025. Já colocar aqui o Flex também. Então, vai ser um Flex Justify Between. Então, beleza. Que mais que a gente tem? Tem aqui o nosso padding, né? Padding de 24 para cima e para baixo. Qual que é o valor? Não tô conseguindo selecionar isso aqui, né? Acho que dá para deixar 24 também. A gente aplica ali um PY, né? Então, aqui nessa div vai ser então um PY de 24, que é 6, né? PY tracinho 6, tá? 2025 e além disso tem ali um outro parágrafo que ele é o desenvolvido por, e aí você pode colocar uma tag de spam, enfim, colocar o seu nome. Eu vou colocar aqui, na verdade não vou colocar meu nome não, vou botar por código ao ponto. E aqui a gente pode estilizar aqui somente esse spam aqui, colocar a corzinha nele, né? Que no caso, essa cor aqui, né? Vamos ver. Eu acho que a gente não chegou a configurar o Tailwind, não, né? Então vou colocar dessa forma aqui, que vai ser text tracinho, abre e fecha colchete, e a gente coloca ali o código hexadecimal ali da nossa cor, tá? Então, desenvolvido por... Vamos ver agora ali no nosso layout como é que ficou. Tá começando a ficar interessante, só que temos um grande desafio, ó, que é o que que acontece. A gente tem essa imagem, esse botão back to top aqui, um embaixo do outro, mas não é o que a gente quer. A gente quer essa estilização aqui. Então, vou dar um Ctrl X nisso aqui. E no footer, na tag de footer, vai ser um flex column, né? Vamos ver o que que isso aqui resolve. Acho que a gente resolveu aqui o layout, né? E até esse espaçamento que tem ali, a PY20 deixa aquele espaçamento aqui para o conteúdo aqui acima dele, né? Então, 2025, desenvolvido por código ao ponto. Isso aqui acho que está em negrito também, né? Isso aqui. Vamos ver. Acho que eu não consigo selecionar somente esse texto aqui, né? Ou não, aqui ó, bold. Então vamos lá. Isso aqui, além dessa cor, vai ter aqui um fonte bold, tá? Desenvolvido por, beleza, fonte bold. Agora a gente precisa aqui dos componentes de ícone, tá? Precisamos ajustar tudo isso aqui. E tem aqui o ano e aqui o símbolo do copyright, né? E o símbolo do copyright, a gente pode importar o ícone ou a gente pode utilizar isso aqui, que é uma entidade do HTML, né? Isso aqui vai exibir ali o ícone do copyright, tá? Até se você quiser pesquisar, né? Acho que é HTML Entities. Aqui acho que vai ter mais exemplos de sinais, né? Então, por exemplo, esse less than, você pode utilizar isso aqui, né? E-comercial, LT e o ponto e vírgula. Tem vários aqui que você pode utilizar, né? Então fica a dica aí, fica o conhecimento. Acho que faltou um espacinho aqui, né? Então deixa eu colocar aqui um espacinho e vamos aqui importar então esse outro ícone, que é o ícone das, cadê? Acho que não sei se é brackets que chama isso aqui, que tinha até um editor de código, né? O brackets. Brackets, não, brackets é o colchete, né? É curly braces, talvez. Vamos ver se o meu inglês. Isso, é curly braces, né? Então, não, na verdade, isso aqui não. Como é que a gente chama isso aqui, né? Curly less than. Programming. Não sei, né? Não sei como é que eu chamaria isso aqui. Vou chamar code igual tá aqui. Então, vamos lá para ajustar os nossos componentes de ícone, mas sem antes ajustar esse nosso Circle Arrow Up aqui, né? Que faltou a gente mudar a cor, né? Então, nesse caso aqui, stroke. Esse stroke aqui, se eu botar uma cor rosa, por exemplo, vamos ver o que que acontece, onde é que essa cor ela é exibida. Ela é exibida nessa linha reta aqui, né? Então, beleza. Então, o que que dá pra gente fazer, ó? Pra gente manter
manter essa personalização, né? Deixa até eu botar esse outro aqui que já tinha uma cor hexadecimal. Esse aqui é o Circle, né? Então, beleza. O que que dá pra gente fazer? A gente pode pegar aqui e ter a nossa color, que a color, o valor padrão aqui vai ser esse FFF aqui, que é o white. E a gente pode ter também aqui um secondary color. E esse secondary color aqui vai ser aquela cor ali que é hashtag E4F4F4, né? Então a gente pode colocar isso aqui. Opa, aqui, belezinha. Isso aqui tá reclamando porque é declarado, mas nunca é lido. Então a gente vai ler, né? Vamos deixar o nosso editor faceirão, né? Muito feliz. Então lá onde eu coloquei esse JJJ foi só para marcar onde é que eu teria que colocar a prop. Aqui 2 pontos para deixar dinâmico. A mesma coisa aqui desse stroke. Então aqui onde está white. Opa, é o problema aqui de não conhecer ainda os atalhos do Mac, né? Tentei aqui um Command D, alguma coisa assim, para fazer para selecionar o white 2 vezes, mas não era exatamente esse atalho. Esses são os desafios de trocar de Windows para o macOS. Você demora um tempo para se adaptar, e no meu caso, por exemplo, eu ainda estou em processo de adaptação e não peguei ainda todos os atalhos do VS Code que eu utilizava, né? Então, beleza. Estou utilizando aqui o color, estou utilizando o secondary color, mas por que que tu ainda está reclamando? Porque a gente não define a tipagem aqui, né? Então secondary color vai ser uma string. Beleza, né? Uma string que ela é opcional também, né? Então fechou. Agora sim, tá? O nosso componente acho que tá certinho agora. E aí eu vou lá criar então o nosso icon aqui, nosso novo icon que vai ser o code. Code.view. E aí, para facilitar, novamente, vou copiar aqui um ícone que já está pronto e só substituir as partes que nos interessam, tá? Agora, no Figma, vamos lá. Selecionei aqui já o ícone. Eu vou aqui em copiar como SVG. Então, copiei como esse SVG e vou jogar agora aqui nesse componente aqui, basicamente, né? Então, aqui é o mesmo processo extenuante. Então a gente vai pegar esse 24, substituir pela própria width, a gente vai pegar esse outro 24 e substituir pela própria height. Aqui não tem tanta questão de cor como teve no último ícone, então esse stroke aqui a gente pode basicamente substituir pela própria color, não vai ser necessário ter uma secondary color, não vai ser preciso. Então beleza, e aqui só jogar a cor padrão, que é a mesma que já tá, então nem precisa editar. Então tá aqui. E agora lá no nosso componente de footer, cadê você? Aqui. Nesse nosso componente footer, agora a gente só joga ali o nosso ícone, que aqui é o icons code. Icons code, tá aqui o ícone, tá? Vamos lá. E ele tá antes do texto aqui desenvolvido por. Então, o que a gente vai ter que acabar fazendo aqui, né? Deixa até eu tentar pegar o espaçamento aqui. O ícone para esse outro aqui. Tá ruim isso aqui. Esse Figma não tá do melhor Figma que eu já vi, tá? Deixa eu ver, eu não consigo selecionar aqui certinho. Mas vamos colocar, por exemplo, 8 pixels, tá? Só que aí a gente vai ter que estruturar o nosso HTML de uma forma um pouquinho diferente. Então aqui nós vamos ter que ter um span, e esse tag span a gente vai ter que colocar em volta de todo o nosso conteúdo, tá? Aqui. E aí o ícone a gente move aqui para cima, né? Então o ícone não vai estar dentro da tag de parágrafo. E aqui a nossa classe vai ser um flex items center para que verticalmente fique tudo centralizado. E um gap de 2 ali, né? Que é igual a 8 pixels. Vamos ver como é que isso aqui está no nosso layout. Agora tá meio grande esse ícone. Eu acho que o tamanho padrão dele não era esse aqui, né? Acho que era para ser 24. Deixa só eu confirmar aqui. Tá 48. Então deixa eu voltar aqui para 24, né? Então vamos ver. Agora sim. Agora tá ficando interessante aqui o nosso footer.
Agora, esse ano aqui, ele tá meio, como é que eu posso te dizer? Tá estático, né? Então, o que que dá pra gente fazer? A gente pode pedir pro próprio JavaScript calcular isso aqui para nós, né? Deixa eu até, agora que a gente abriu o console, vamos ver, tá, não tem erros. Se eu não me engano, acho que é new date.year, get year. Deixa eu ver, não é exatamente isso aqui. Então, o que que a gente faz nessa situação? Vamos lá para o Google. How to get current years em JavaScript. Só que aqui, deixa eu tirar esse Gemini aqui, né? Senão ele perde a graça ali, né? Então, vamos ver esse site que ele traz para nós. Ele cria um new date e ali ele chama o get full year. Então, o que que a gente fez aqui de diferente? Cadê? Eu fechei, eu acho. Então, vamos ver. É new date.getFull. É isso, então. Vamos ver. Aí, agora sim. Então dá pra gente pegar esse código aqui de JavaScript e jogar lá no nosso, na nossa aplicação, né? Então, aqui no componente footer, em vez de ficar chumbado aqui esse 2025, a gente coloca aqui esse código JavaScript, né? Claro, dá pra gente rebuscar, por exemplo, e colocar isso aqui numa computed, que até é melhor. Fica aí o desafio. Então tá aqui o nosso 2025, né? Desenvolvido por código ao ponto, tá? Então esse aqui é o nosso layout estático aqui do footer. E vamos partir então aqui para o nosso Hero Header agora, né? Que é esta seção aqui. Então de início, o que que a gente já tem? A gente já tem o logo, mas essa imagem nós ainda não temos. Então eu vou exportar ela, né? Highlight Image. Ok. Então deixa eu adicionar ela agora na pasta public. Pasta public eu vou ter o diretório images e dentro do images eu vou criar agora o characters, né? Vai ter o characters e agora deixa eu jogar essa janela para cá, ficar todo mundo de ladinho. Aí, ó, characters, vamos ver, copiou tudo certinho, tudo bonitinho. Esse highlight image dá pra gente chamar talvez de Rick Sanchez Highlight, talvez. Highlight, dá para chamar a imagem desse jeito aqui, talvez, né? Isso aqui, vamos criar um novo componente aqui, que vai ser o Hero Header, né? Então vai ser o, talvez, Home Hero Header, talvez, né? Vamos colocar dessa forma aqui, criar aqui o nosso index.view, criar aqui a nossa tag de template, e também aqui nossa tag de script, mas acho que nem vai precisar, né? Até no footer, deixa eu ver. No footer a gente colocou, mas não precisa. A gente não colocou nenhum código aqui de JavaScript, nenhuma lógica ali, né? Então nem precisou. Esse hero header, o que que ele vai ser? Vai ser uma tag de header. Ele vai ter a imagem, né? Já vamos então aqui puxar a imagem ali que a gente precisa. Ela vai ser, deixa eu colocar barra public images. Opa, aqui barra characters. Por que que ele ainda não tá pegando autocomplete? Deixa eu ver. Aqui, ó, images characters, né? Então o autocomplete ainda não pegou isso aqui, né? Triste. Então deixa aqui eu copiar o nome aqui manualmente do arquivo, tá? E jogar ele aqui. Vamos ver. E agora sim, o VS Code achou a imagem, só que aí eu vou tirar o barra public aqui, né? Tá. Ele tá reclamando aqui porque eu não fechei a tag. Agora sim. Agora eu fechei a tag bonitinho. E a gente precisa utilizar isso aqui lá na nossa página home agora, né? Então eu vou lá agora para o nosso diretório pages e tem aqui o index.view. E a gente pode colocar aqui o nosso home hero header aqui, né? Então já coloquei ele aqui e vamos ver lá como é que tá o nosso layout agora, né? Opa, deixa eu fechar as abas para melhor organização. Aí, show de bola, né? Tá aqui a nossa página com a imagem. O que que muda aqui de diferente? Tem também um background, né?
Então tem um background diferente que a gente precisa aplicar aqui, que é o background basicamente aqui na cor black, né? Então aqui o que eu vou fazer vai ser BG Black ali na nossa página home. Vamos ver. Ok, ok. Só que aí a gente tem um problema, porque a gente tem um container, né? No nosso layout, né? Se a gente ver aqui o layout que a gente desenvolveu na última aula, aqui dentro de layouts default.view, tem aqui essa div que basicamente ela é um container, só que nem todas as páginas precisam desse container. Então, o que dá para a gente fazer? Vamos então criar um novo componente, que seria um page container. E aí dentro desse page container a gente cria um arquivo index.view, que vai ter uma tag template. E aqui dentro a gente joga ali esse código ali do nosso template, né? Que basicamente vai ser então essa div aqui, né? E aqui também, né? A gente vai tirar essa div que fecha aqui embaixo. Então, beleza. E jogar isso aqui, né, aqui no nosso novo componente, que é o page container. E dentro dele vai ter aqui um slot padrão, um slot não nomeado. Show? Só que o que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai precisar em cada página utilizar esse page container onde nós quisermos. Então, nesse caso aqui, ele vai estar aqui, né? Page containers. Ele vai estar dentro aqui do... Ele vai ter dentro dele, né, o characters listing e o episodes listing. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá funcionando, belezinha. Só que aí, esse BG Black, na verdade, ele não é aqui. Ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui no Home Hero Header. Então, vamos lá no nosso Home Hero Header. E aqui sim, a gente coloca aquela classe ali para deixar com o background na cor black, né? Beleza. Vamos ver como é que tá a nossa página agora. Como é que vai estar o nosso footer? Nosso footer, a gente precisa novamente pegar e adicionar ali o nosso page container. E uma coisa que eu percebi também, que eu acho que talvez ali, né, a nossa text white precisa estar no nosso layout padrão aqui. Então, além da cor, eu vou colocar aqui um text white, deixar aqui por padrão, deixar aqui já salvo, né? Então, tá aqui o nosso text white. E agora eu vou lá aqui no na nossa página aqui de personagens, que aqui a gente também vai precisar adicionar nosso page container. Então, deixa eu colocar ele aqui, vai ser page container. Ele vai estar em volta aqui de todo o nosso conteúdo aqui. Então, deixa eu colocar isto aqui, né? Faltou botar no footer também. Cadê o nosso componente de footer aqui, ó? Dentro do footer, a gente vai ter então aqui o nosso page container, né? Aqui, page container antes de fechar a tag footer. Só que aí o que a gente vai precisar também fazer? Passar essas classes aqui, ó, flex e flexco, para cá, ó, para essa page container aqui, basicamente, né? Vamos ver como é que a gente está agora. Beleza, né? Acho que está funcionando, né? O que que dá? O que que a gente precisa fazer agora? Vamos testar a página de personagem. Vamos ver se está tudo ok. E essa cor branca aqui, tá? É porque o que acontece nesse layout aqui, né, que a gente estava desenvolvendo, né? Que incrivelmente ele tá terrível, né? Como eu comentei, esse layout ele faz parte daquela ideia que a gente não quer se preocupar muito com o layout, né? Que a gente se preocupa mais com a parte do Next, mas tá aqui, né? O nosso footer que nós colocamos aqui no nosso template, né? Então, o que que a gente queria fazer aqui, que é criar aqui o container, tá funcionando certinho aqui o nosso container, né? Agora, precisamos então finalizar aqui esse nosso Hero Header. O que que a gente tem aqui? Além da imagem, né, a gente tem algumas questõezinhas aqui, como por exemplo o nome ali do Rick and Morty, né? Então a gente tem aquela situação e pelo que dá para ver aqui, né, se a gente for prestar atenção, esse Rick and Morty ele parece ser uma espécie de nave bar. Então a gente pode transformar isso aqui numa nave bar, talvez, né? Daria para transformar uma nave bar. Mas vamos nos preocupar aqui somente aqui no Hero Header, né? Então no Hero Header, o que que a gente tem?
saiba tudo em um só lugar, né? Isso aqui acho que dá pra dizer que é o H1 dessa página home, né? Então, aqui nesse Home Hero Header, vamos colocar então aqui o nosso H1, né? Essa tag de cabeçalho. Agora sim. Então tá aqui, saiba tudo em um só lugar. E lugar e o ponto aqui, a gente coloca o spam. Então vamos lá, coloca um spam aqui para a gente colocar a nossa coloração diferente. Então aqui vai ter uma classe que vai ser BG e a cor que eu quero colocar, que nesse caso, deixa eu selecionar, aqui, essa cor aqui, né? Então selecionei, acho que não aparece a cor aqui porque minha webcam está em cima, né? Mas agora sim, né? Então tá aqui a nossa cor com a hashtag. Além disso, vamos ver, isso aqui tá negrito, tá bold, acho que tudo tá bold aqui nesse caso, né? 48px e fonte bold, né? Então vamos lá, vamos adicionar essa estilização aqui no nosso cabeçalho. E aí, né, tem aqui class igual, né, a fonte bold e o text ali do tamanho 48, que eu não lembro exatamente a classe do Tailwind, mas tá aqui, ó, text 5xl. Text 5xl, vamos ver, saiba tudo em um só lugar. Só que aí eu acho que eu errei a classe, na verdade não é BG, né? É text. Agora sim vai funcionar, show de bola. O que mais que a gente precisa? A gente precisa agrupar esses textos em uma div e essa imagem para ela ficar nesse outro local, né? Então vamos fazer isso, né? Saiba tudo em um só lugar. Então vamos colocar aqui uma div. Div, tem um H1 aqui. Belezinha. O que mais que a gente tem além desse texto aqui? Vamos lá. Personagens, localizações, episódios e tralalá. Então vamos copiar esse tralalá e jogar aqui. Além disso, a gente tem esses dois botões aqui, né? Para mudar a cor, né? Então vamos fazer isso aqui. Que eu acho que talvez para essa aula vai acabar ficando muito conteúdo. Então acho que dá pra gente cortar, talvez, né? Para não ficar tão longo. Então o que que eu vou fazer aqui? A gente precisa deixar essa imagem e esses textos lado a lado. Então aqui nessa div vai ser flex. E qual que é o gap que a gente tinha aqui, né? Só para deixar estilizado aqui minimamente. Aqui, vamos selecionar. A gente teria aqui um gap de 65, né? Então vamos lá. Nosso gap aqui vai ser de. Vamos ver que classe que a gente tem próximo aqui do Tailwind. A gente tem 64. Então vamos ver como é que isso aqui tá ficando. Não tá exatamente ainda do jeito que deveria. E isso aí é porque essas classes não estão no local correto, né? Que aí não seria exatamente aqui, né? Então a gente precisa corrigir, né? A gente vai ter uma outra div e essa outra div ela vai ficar por volta da div dos textos e da div da imagem, né? Que na verdade a imagem não tem div. E aí essa classe aqui, né, com o flex, a gente vai jogar aqui e agora tá funcionando, belezinha. Esse Rick and Morty aqui, a gente precisa adicionar também. Então vamos fazer isto aqui em cima, né? Então, tag header, e a gente vai colocar aqui img. E vamos colocar aqui o nosso src search, né? Então vai ser barra public, barra images, barra... Ele ainda não tá pegando meu autocomplete. O VS Code. Então, vamos ter que colocar isso aqui manualmente. Então vai ser barra characters, barra... Agora ele pegou. Tá estranho esse meu VS Code aqui, mas tá aqui, né? Então vamos ver como é que tá o nosso layout agora, porque não é exatamente esse diretório que eu queria, então botei a imagem errada. Então vamos lá, barra images, barra characters, né? Characters. E agora vai ser ali, cadê?
Na verdade, nem tirar aqui, né? Eu botei errado de novo. É barra brands, né? Barra brands. E aí eu coloco ali qual o nomezinho. Deixa eu copiar aqui certinho. Vai ser esse aqui. Então, deixa eu copiar esse nome aqui. Beleza. E a gente pode voltar agora lá no nosso Home Hero Header. Jogar aqui. Beleza. E vamos ver como é que isso aqui tá ficando agora, né? Então, ok. Tá começando a ficar interessante. Só que o que a gente vai ter que fazer também é botar tudo isso aqui dentro ali do nosso page container. Então, eu vou colocar aqui o nosso page container aqui em volta do conteúdo aqui do nosso Hero Header. Então, o nosso Hero Header vai ter um background ali e vai ter também o conteúdo centralizado, né? Então, fazendo isso, vamos ver agora o nosso layout. Ok, está começando a ficar interessante. A gente pode adicionar aqui um padding, né? Um padding top aqui de 64, né? Então, vamos adicionar isso aqui. Vai ser PY, na verdade vai ser um PT, né? PT 64, cadê? Aqui. Então, tá aqui o PT 64. Essa imagem aqui, ela também tá num tamanho menor do que deveria. Então, vamos tentar pegar o tamanho dessa imagem aqui nesse Figma, que ela é de 64 de altura por 220 praticamente. Então, vamos pegar isso aqui. Vai ser uma width de 220 e um height de 64. Eu não sei se essa imagem ela não vai ficar distorcida, né? 220 por 64. Que a gente exportou, eu acho que ela lá do footer, se eu não estou enganado, né? Então vamos ver se isso aqui não vai ficar distorcido. Não, não vai ficar distorcido, né? O que mais que a gente tem? Nós temos aqui também um espaçamento aqui de 18 entre a imagem e essa imagem aqui do logo e o restante, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Aqui nesse page container vai ser um flex column e o nosso gap ali ele era de 18, né? Então vamos botar 20, então vai ser gap 5, vai dar 20 aqui, né? 20 px. Então, ok, beleza, né? Tá começando a ficar ali o nosso layout aqui semelhante ao que a gente tem aqui no Figma, né? Então, ok. Aqui que mais a gente tem? Saiba tudo em um só lugar tá correto. A gente precisa ajustar o espaçamento entre esses dois carinhas aqui, né? Entre esse H1 e esse outro aqui, que é D24. Então, vamos adicionar isso aqui, que a gente vai ter que colocar nesta div aqui, né? Então, vai ser um class flex column e o gap de 6, né? Que vai dar 24. Então, beleza. Feito isso, tá aqui o nosso layout. Só que aí, o que que nós temos, né? Esse conteúdo aqui, ele falta mais algumas questões, como por exemplo, esse textinho aqui. Então, vamos colocar esse textinho aqui também. Vamos colocar exatamente ele onde? Vamos ver. Vamos colocar ele aqui. Eu acho que aqui talvez não vá funcionar. Deixa eu colocar aqui a cor também, né? A cor ali que é esse azulzinho. Então vamos ver. Ok, tá aqui o nosso textinho. Só que aí a gente tem também esses botões aqui, que eu acho que se a gente não colocar nada no layout, ele vai ficar bem diferente. Então a gente vai precisar adicionar esses botãozinhos aqui também. Só que aí a nossa aula vai se alongar. Então, para finalizar, acho que essa parte aqui do layout e ficar o desafio para vocês, vamos, o que que dá para fazer? Ó? Dá para a gente tentar fazer um self-alignment, né? Então, o que que dá para a gente fazer? Ó? Flex, tá? Esse elemento aqui, ó, vamos ver aqui onde estão os nossos textos. Vamos colocar aqui uma corzinha aqui só para a gente ver o tamanho dele, né? Beleza. Então, talvez a gente vai ter que colocar aqui um height fit content, tá? Para que a altura dele seja somente a altura do conteúdo. E a gente pode tentar colocar, acho que é align self center, se não estou enganado. Exatamente, ó. Que é o que que a gente faz com isso aqui, ó. O conteúdo ele fica centralizado, né?
mesmo, e esse centralização ela se aplica somente a esse elemento, porque é justamente um align self, né? Se alinhe sozinho, digamos assim. Então, para isso, então agora a gente testou aqui no inspecionar elemento, e basta então a gente aplicar essas classes lá no T20. Então, para a altura aqui, nesse caso vai ser um HFit, essa classe aí, e para o posicionamento, acho que é self-center, né? Então, vamos ver, vamos dar um F5 aqui para desfazer o que a gente colocou aqui no DevTools. E beleza, olha aí, ó. O layout ele já está bem próximo aqui, né? Acho que talvez essa imagem, ó, não sei se dá para ver tanto na gravação, mas ela tá distorcida, né? Acho que ela foi esticada aqui, porque na imagem que a gente exportou no footer, ela era menor, né? Então ela não tá nas melhores das melhores qualidades, né? Mas, olha só como é que tá esse nosso layout, como ele tá interessante, né? Eu acho que um ponto aqui que tá faltando, já que a gente não vai fazer esses botões aqui para não se esticar muito, é adicionar um espaçamento maior. Nesse caso aqui é 63 nos botões. Então vamos botar aqui uma margem top aqui desse textinho. Vamos ver. Ele tem, cadê? Tem gap de 24 e aqui qual que é o valor mesmo? É 63, 64, vamos dizer. Então vamos botar uma margem de 40, que aí vai dar certinho ali um espaçamento de 64. Então aqui vai ser um MT10, né? Exatamente. Então MT10. E vamos ver o nosso layout. E, ok, ficou um pouquinho mais próximo, né? Do que a gente precisa. E chegamos ao final de mais uma aula prática aqui do nosso curso de Next. E nessa aula aqui nós desenvolvemos então o Hero Reader, nossa aplicação, assim como nós criamos ali o nosso componente, o Page Container, assim como também nós criamos o Footer para que a gente pudesse reutilizar ali em várias páginas ali, aumentando ali, né, a reutilização do código através dos layouts do Next. Fechou, gurizadinha? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, joguem aqui nos comentários e deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para receber as próximas aulas. Fechou? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e até a motinha passando aqui, né, no final do vídeo, né, não poderia faltar. Então até o próximo vídeo, valeu!